você é casado, vê se essas coisas conseguem passar na sua cabeça nesse exato momento. Você chega em casa, todas as luzes estão acesas, tudo está aceso. E você sabe o valor que isso fica no final do mês para poder pagar. Por um acaso você tem um filho ou uma filha, ou seu marido ou sua esposa é daquele que a cada 3 minutos abre a porta da geladeira e já sabe tudo que está lá dentro? Você é daquele que toda hora que você olha em cima daquele móvel, em cima daquele lugar específico, tem uma conta nova a pagar, tem um boleto? Você quando abre o seu celular, tem lá mais uma conta, mais uma coisa. E nisso, quando você vai ver, tem Netflix para pagar, tem TV a cabo para pagar, tem internet e por aí vai, mais 1 milhão de coisas. Onde um casal pode encontrar a paz? Onde encontrar a paz? Numa casa onde está cheio de gasto, filho pequeno chorando, ou filho adolescente aborrecendo, ou problemas conjugais sérios, discussões, desentendimentos, onde encontrar a paz? Boa tarde a todos, meu nome é Reginaldo, os íntimos me chamam de Regi, sou do Instituto Belo Horizonte e queria dizer que vocês são as pessoas mais bonitas da galáxia e é uma honra poder compartilhar com vocês esse podcast do curso Onde Encontrar a Paz. Você escutando esse curso, por gentileza, se tem de 18 a 30 anos, faça o lançamento da sua presença. Isso é, acredite, isso é agora uma modalidade de uma aula do Instituto. E vocês casais então podem ouvir esse áudio no lugar onde vocês quiserem, no momento onde quiserem. Eu só conto com a honestidade de vocês em que irão ouvir para poder lançar sua frequência. Então sejam muito bem-vindos ao Instituto Belo Horizonte, a nova modalidade, a um curso que são 8 aulas de aplicação direta à vida dos casados. E a primeira aula de Onde Encontrar a Paz, nós encontramos a paz em Jesus Cristo e no seu Evangelho. E hoje eu quero compartilhar com vocês, então, a história de algumas pessoas, mas principalmente de uma mulher que encontrou a paz. E vou fazer a aplicação ao nosso casamento, à nossa vida cotidiana. Eu tenho 27 anos de casado, tenho 3 filhos, já morei em 3 estados diferentes e queria dizer para vocês que boa parte de coisas que vocês vivenciaram, eu também já vivenciei na vida. Eu sei o que é dificuldade financeira, eu sei o que é filho criança, o que é filho adolescente, o que é filho adulto, eu sei de desentendimentos, de brigas, de mal entendidos, eu sei. E é por isso então que eu gostaria de estar junto com vocês, dizendo que eu somente passo pelas mesmas dificuldades que vocês. E talvez, como eu venci algumas das minhas dificuldades, pode ajudá-los. A minha história é baseada na história de Maria, e Maria tinha uma irmã chamada Marta e um irmão chamado Lázaro, no qual diz que Jesus Cristo amava demais, os amava muito. A primeira história vocês conhecem muito bem, é a história de que aparentemente Marta gostava de uma faxina, Marta era muito empolgada com uma casa limpa e não tem nenhum problema nisso. Mas por um determinado momento ela se sentiu, como que eu posso dizer? Ela não gostou da situação onde ela estava trabalhando e a irmã estava sentada aos pés de Jesus Cristo ouvindo as suas palavras. E ela aborda o Salvador, pede para que ele fizesse a intermediação e pedisse para que ela trabalhasse, a irmã. E Jesus Cristo então fala algo que todos nós conhecemos. Ela escolheu a boa parte. E a primeira coisa que eu gostaria de dizer para nós casados: nós só vamos encontrar paz nos pés do Salvador. É ao lado dele, é junto com ele, é através dele e é por ele que nós podemos vencer todos os desafios da vida. Não existe nenhum desafio que não pode ser vencido, a não ser que estejamos do lado certo. É a boa parte. A boa parte sempre vai ser estar com Jesus Cristo.
Mas qual lição nós podemos tirar para a nossa vida de casados? O que que a gente pode aprender, talvez, desse relacionamento de amizade entre essas duas pessoas e trazermos para a nossa vida? Fala que Maria escolheu a boa parte, ou seja, dar atenção ao que Cristo tinha para falar. Eu, nesses dias tão difíceis de mídias sociais, de facilidade em encontrar boas séries ou filmes para assistir, muitas vezes nós não conversamos uns com os outros. Eu gostaria de fazer essa pergunta reflexiva. Você consegue dar ouvido ao seu cônjuge? Você tem momentos significativos onde essa é a boa parte é estar com ele ou com ela, presente, aproveitando aquela noite, aproveitando aquele dia. O quanto que as mídias sociais retiram de nós essa proximidade. Você está num restaurante, você está num barzinho, você está em casa, você está, sei lá, em qualquer lugar, era para você estar com a pessoa que você ama e você está nas mídias. A boa parte é um casal estar com o outro, olhar nos olhos do outro, dizer as coisas que precisam ser ditas e aproveitar. A melhor parte era Maria estar dando atenção para Cristo. A melhor parte para um casal é nós. É isso que Cristo quer ensinar nos relacionamentos humanos, mas nos nossos relacionamentos na vida nossa conjugal. É a atenção que eu posso dar, a preocupação que eu tenho em ouvir o outro. Lembrando que mulheres têm uma necessidade muito grande de falar, faz parte da natureza e da constituição humana feminina. E não há nenhum erro nisso, e uma boa parcela de mulheres gostam de ser ouvidas, e uma parcela significativa de homens não ouvem. Ou então uma parcela significativa de homens também quer falar. Então fica muito complexo se nós não chegarmos no meio termo e ambos sabermos que eu preciso ouvir o que ele ou o que ela tem a falar. A paz na nossa casa. Nós vamos conseguir alcançar a paz quando nós aprendermos a dar ouvido, a parar, a escolher a melhor parte, que é ouvir e conversar com a pessoa com quem eu casei. Às vezes, o serviço de casa, o serviço de fora, ele nos abstém de conversar com essa pessoa, que acaba distanciando e se transformando num estranho. E isso não pode acontecer, né? A pessoa onde a gente pode ter a maior honestidade, a pessoa com quem nós precisamos compartilhar as dores da nossa alma. Eu fico imaginando, se não for com a pessoa que nós somos casados, com quem será? Com quem será? Onde encontrar a paz? Aprendemos a primeira lição. É escolhendo estar com quem a gente ama. Depois conta a história do dia que Lázaro morre. Isso está lá no livro de João, no capítulo 11. Essa história também é muito conhecida. Vocês sabem, Jesus Cristo estava a 4 dias de distância e ele recebe a notícia da morte de Lázaro e ele vai até lá. Quando ele chega, Marta, dessa vez, é a primeira que corre para encontrá-lo. E quando encontra, ela fala uma frase. Jesus Cristo continua andando, conversa com ela um pouco, continua andando, e quando ele chega próximo, ele manda chamar Maria. E Maria chega e repete a mesma frase da irmã. Se o Senhor estivesse aqui, nosso irmão não teria morrido. Isso é muito bonito, né? Olha a confiança que ela tinha no Salvador Jesus Cristo. Se o Senhor estivesse aqui, nosso irmão não teria morrido. Onde nós vamos encontrar a paz? Nós só vamos encontrar a paz se Cristo estiver presente. Se Cristo se faz presente na nossa vida, no nosso trabalho, nas nossas saídas para a rua, na igreja, no templo, esses lugares já têm uma predisposição a Cristo estar. Mas às vezes a gente está tão atribulado que nem na igreja a gente está encontrando a presença de Cristo. Sem essa presença de Cristo nós não temos paz. Mas
eu queria dizer que como que a gente aplica isso na nossa vida, né? Eu gostaria de ir para o lado masculino agora, no qual eu sou homem, então fica fácil para mim. E se a sua esposa trabalha ou não trabalha, não importa. E isso não é, eu não estou falando mal do gênero feminino, me entenda bem, mas eu acredito que quase todas as mulheres, se não for todas, elas gostam da proteção masculina. Elas gostam de sentir-se protegidas. É tão bom, eu acredito, para uma mulher quando ela sente que o seu marido é um homem de verdade que protege a família, protege a casa, protege os filhos. É um homem que está pronto para batalhar na vida, fazer as conquistas, sustentar a casa se for necessário. Sempre se faz necessário, né? Mas muitas vezes está dividindo o trabalho junto com a mulher está trabalhando, algumas vezes a mulher até ganha mais do que o marido, mas isso não vem ao caso. O que eu quero dizer e que nós podemos aprender aqui com o relacionamento que Cristo tinha com essa família, mas com essas duas mulheres, era a certeza. Se o Senhor estivesse presente, isso não teria acontecido. Se o Senhor estivesse aqui, o nosso irmão não teria morrido. E para nós homens que estamos ouvindo aqui, eu gostaria de dizer, elas precisam de proteção, de sentir-se protegida. Elas precisam sentir que se o meu marido tivesse aqui, a lâmpada teria sido trocada, o chuveiro teria sido consertado, o banheiro, o vaso teria sido desentupido, a minha vida teria sido mudada, os meus filhos estariam ouvindo o pai, as coisas estariam mais tranquilas. Eu gostaria que pudesse pensar, nós homens, você é o homem que está me ouvindo, eu queria que você pudesse pensar nesse momento, quando você está em casa, a sua mulher e seus filhos estão tranquilos? Qual é o olhar e a reação dos seus filhos quando você chega em casa? Quando abre a porta da sua casa, o que seus filhos fazem? Isso diz muito sobre nós, homens. E que saudade, se vocês têm crianças pequenas, eu queria dizer que saudade é quando a gente chega em casa e os meninos saem na porta, ou às vezes eles se escondem atrás de um móvel, você está vendo, mas eles estão brincando porque o pai chegou, a alegria chegou, a esposa se sente mais aliviada, o marido chegou, eu tenho agora alguém que vai me dar uma força. Então eu gostaria que nós pudéssemos pensar um pouquinho nesse momento. Qual é o sentimento? Se estivesse aqui, a coisa estava melhor, era esse o sentimento que Marta e Maria tinham a respeito de Cristo. E eu gostaria de fazer essa aplicação para a nossa casa. Nós encontraremos paz quando nós homens formos de confiança para as nossas esposas. Quando o nosso lar for um lugar onde um confia no outro, onde cada um, de acordo com a proclamação da família, cumpre com seu papel, o papel ordenado por Deus. Essa eu é algo muito interessante. Queria continuar agora falando algo a respeito de reconhecimento, de elogio, da importância de determinadas conversas. Quando nós estamos com uma pessoa que nós amamos, que nós casamos ou não, quão importante é a postura de quando alguém fala mal de alguém que estamos relacionando, com quem nós nos casamos. E eu gostaria de ir com vocês para o livro de Marcos, no capítulo 14, do versículo 3 até o 8. Eu vou fazer uma leitura, porque eu acredito que vocês vão estar ouvindo, mas eu gostaria de explicar algumas coisas antes, para que a gente entenda quando for lido o texto, tá bom? Eu queria explicar o que é alabastro. Alabastro é uma rocha, e essa rocha, depois de manipulada, depois de trabalhada, depois de polida, eles faziam frascos. E a diferença do alabastro
essa rocha para jarros feitos de barro era que os jarros você não consegue ver o que está dentro, porque não é transparente. Você não vê qual nível está, a menos que você olhe por cima, na boca do jarro. O alabastro, ele dava aquela noção, ele não é totalmente transparente, mas conseguia-se ver o conteúdo interno daquele jarro. Então, alabastro é isso. Unguento de nardo era uma especiaria que era trazida do Nepal a lombo de cavalo, de burro, sei lá, mas era de muito longe. E era um perfume. Amassava aquela erva, misturava com algumas coisas e isso se transformava, né? Colocava num unguento. Era óleo, azeite e mais um monte de coisa. E isso então era um perfume daquela época. Pensa aí num Blue de Chanel, num Chu, qualquer coisa desse tipo é o unguento de nardo. E outra coisa que eu gostaria que vocês pudessem entender é a questão do denário. É denário? Isso, denário. Um denário era relativo a um dia de trabalho. Um dia de trabalho, a pessoa recebia um denário. Então, daqui a pouco vocês vão saber o que referia-se à quantidade de unguento, de perfume que tinha Maria. Outra coisa que eu gostaria que vocês pudessem entender por que Maria tinha esse unguento? Por que estava com ela? Provavelmente, então, Maria era uma mulher solteira. E um dos preparativos, além do dote que os pais faziam, era juntar perfume tanto para o dia do casamento, para a festa de casamento, para a noiva estar cheirosa, quanto para a noite de núpcias. Então, Maria, com esse frasco de perfume, provavelmente nos mostra que ela era uma mulher solteira, ainda não havia casado. E nenhuma mulher descobria o cabelo em público, só se tirava o véu do cabelo quando estava em casa com seus familiares íntimos ou com seu marido. Tirando disso, era vergonhoso mostrar os cabelos. Baseado nisso, então, eu quero ler para vocês Marcos 14, de 3 a 8, que eu acho que isso se faz muito interessante vocês ouvirem. E diz o seguinte: E estando ele em Betânia, assentado à mesa, em casa de Simão o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro com unguento de nardo puro, de muito preço, e quebrando o vaso, derramou-lhe sobre a cabeça. Derramou na cabeça de Jesus. E alguns houve que em si mesmos se indignaram e disseram: para que se fez esse desperdício de unguento? Porque podia vender-se por mais de 300 denários e dá-los aos pobres. E bramaram contra ela. Jesus, porém, disse: deixai-a, por que a molestais? Ela fez-me uma boa ação. Porque sempre tendes os pobres convosco, e podeis fazer-lhes o bem quando quiserdes. Porém a mim nem sempre me tendes. Essa fez o que podia, e ela antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Então tem tanta coisa para a gente dizer aqui, tanta coisa para se conversar, que eu vou começar aqui por alguns pontos. Mas como a gente pode encontrar paz num casamento? Se vocês perceberem, a primeira coisa que Cristo faz é defender a mulher das acusações que eram feitas. Era não permitir com que se falasse da sua amiga, da sua irmã, da pessoa que ele amava. A primeira lição que nós precisamos aprender para a nossa vida: a minha mãe não tem o direito de falar mal da minha esposa. A mãe da minha esposa não tem o direito de falar mal de mim, comigo ou com a minha esposa. Nós precisamos aprender a defender a quem nós amamos. Nós precisamos aprender a resolver os nossos problemas dentro de casa.
Mas falar mal de quem nós somos casados ou permitir com que alguém fale mal, nós não vimos isso no procedimento de Cristo. Ele a defendeu publicamente quando as pessoas estavam falando mal dele. Ele não permitiu de forma alguma. E no versículo 3, lá tem uma coisa muito interessante que eu gostaria que vocês pudessem pensar. Por que Maria quebrou o frasco? Por que ela simplesmente não virou o frasco na cabeça de Cristo? Por que houve a necessidade de quebra do frasco? Eu estou aqui com uma garrafinha de água, vou fazer um barulho aqui, ó, acho que vocês ouvem. Até tomei um pouquinho aqui. Quando eu chego no final, se você observar, fica um tanto ainda no fundo. O que Maria não queria reter absolutamente nada do Salvador. Ela queria entregar a ele todo o sacrifício. Se vocês perceberam, valia 300 denários. Valia quase um ano de trabalho, já que um denário era um dia de trabalho. Ela não reteve absolutamente nada do Salvador. Era assim que ela se relacionava com o Mestre. Nós precisamos aprender a se sacrificar pela pessoa que nós casamos. É isso que o Mestre tenta nos ensinar, é por isso que está registrado. É uma vida de sacrifício, é uma vida de abandono, é uma vida onde eu preciso eliminar as minhas expectativas e concentrar em quem a pessoa é de verdade. Nós precisamos aprender que a minha esposa não é minha mãe. Talvez eu não vou ter as mesmas coisas que eu tinha quando eu estava dentro da minha casa. Agora é um tempo de sacrifício para poder entender, para poder perdoar, para poder se aproximar, para poder conversar. É um tempo totalmente diferente de casais. Eu gostaria que nós pudéssemos entender que para ter paz, eu preciso sacrificar até a última gota de força para poder manter o meu casamento. Só queria colocar algo aqui. O sacrifício tem que ser dos dois. Se você percebe, Cristo não permitiu com que ninguém falasse mal dela. Cristo se posiciona. Cristo nós conhecemos, eu não preciso falar nada a respeito do seu caráter, porque nós sabemos quem é Ele e como Ele se entrega em amor, misericórdia. Então Maria só estava fazendo a mesma coisa. Todos os problemas no nosso casamento serão resolvidos se os dois conseguem ter essa visão, um sacrificando pelo outro. Eu vou perdoar primeiro, eu vou pedir desculpa primeiro, eu vou fazer o trabalho doméstico primeiro, eu vou servir primeiro, eu vou cuidar do filho primeiro, eu vou fazer o jantar primeiro, eu vou fazer o almoço primeiro, eu vou acordar primeiro para poder depois já estar pronto alguma coisa para nós comermos. Vocês imaginam se essa for a briga de dentro de casa? Se esse for o sacrifício oferecido, o que será dos nossos casamentos? Nós vamos ter paz quando nós sacrificarmos completamente um para o outro. Ainda no versículo 3, fala que ela derramou sobre a cabeça de Jesus Cristo e logo depois fala a respeito do cabelo, né? Em outro lugar que fala do uso, que ela usou o cabelo para passar nos pés de Jesus Cristo. Isso daqui tem um simbolismo, como eu falei, as mulheres não tiravam o cabelo na frente das pessoas. E agora, sem nenhuma vergonha, sem nenhum medo de crítica, essa mulher retira os seus cabelos para limpar os pés de Cristo, espalhar aquele unguento que espalhou da cabeça pelo corpo até os pés. O que eu queria conversar de aplicação à vida de casal e como nós vamos encontrar paz? A nossa vida conjugal e íntima não pode ter tabus, não pode ter vergonha, não pode ter pudor.
Nós precisamos entender que somos uma só carne. E eu sei que a gente aprende a vida inteira sobre castidade, e às vezes no início de um relacionamento as coisas não sejam tão simples, mas nós precisamos entender que não deve haver vergonha. A nossa intimidade é algo que já diz, é íntimo, é nosso. O casal constitui a sua intimidade sexual e conjugal, sem nenhum pudor, sem nenhuma vergonha. Os dois se conhecem. O tempo passa, a gravidade puxa algumas coisas para o lado de baixo, às vezes engordamos, mas isso não é um motivo para o qual a gente se esconda, nós sejamos outra pessoa diante de quem nós casamos. É isso que é intimidade santa, em não ter vergonha um do outro. Nós teremos paz quando nós entendermos isso, quando nós entendermos que pertencemos um ao outro e a coisa fica boa demais. Queria fazer uma pergunta: o que você tem sacrificado pela pessoa com a qual você casou? Você só tem oferecido o resto, o que sobra, o que deu? Qual o sentimento que você tem ao se despir perto da pessoa com quem você se casou? Qual o sentimento que você tem a respeito do seu corpo? Você casou, é uma só carne, e isso é muito bonito na vida conjugal, e é isso que traz paz para ambos. O versículo, estou correndo aqui o olho, o versículo 7, quando Judas observa o que Maria tinha feito e reclama com ela, Jesus Cristo fala uma coisa que é muito interessante, que está no versículo 7, falando: olha, os pobres, vocês sempre terão com vocês. Agora a mim tem um tempo certo. Eu vou embora. Eu queria que vocês aproveitassem enquanto eu estou aqui. E estar com Cristo, nós já conversamos, é bom demais. É muito interessante. É maravilhoso. Mas o que eu preciso trazer é: eu não sei quanto tempo que você vai ter com a pessoa com quem você está casado. Ou talvez alguém está escutando aqui, seja noivo, eu não sei quanto tempo você vai ter. Mas tem um tempo determinado no qual vocês ficarão juntos. E a pessoa mais importante é a pessoa com quem você casou. Os filhos vão embora. Um dos meus filhos já se casou. Outro está preparando agora para sair de casa a trabalho. O meu outro, mais novo, com 19 anos, eu mal vejo. Os filhos vão embora. Ficamos eu e minha esposa. Um dia ficará você e sua esposa. Só que a gente não sabe por quanto tempo. E precisamos valorizar a quem amamos. Nós não sabemos por quanto tempo estará conosco. Eu não sei se vocês sabem, a Beth, minha esposa, teve um problema de saúde quando nós morávamos em Maceió. E resumindo bem a história, ela teve que ir para São Paulo para poder ficar isolada e fazendo um tratamento. E foi a primeira vez que nós conversamos e eu pude perceber que a morte era algo muito próximo. A morte chegou, a morte bateu na nossa porta. A morte chegou com uma cara muito feia para mim e para Beth. Ela chegou, bateu na porta e olhou para nós. E o Senhor teve misericórdia de nós. Mas o que eu queria dizer para vocês quando a Beth ficou isolada em São Paulo por muitos meses? Foram meses, tá? Eu era um bispo em Maceió, eu tinha 3 filhos pequenos e quando eu ia deitar, eu ficava imaginando o tanto de conversa que nós não tivemos. As coisas que eu não havia dito. O quanto eu não havia dito a respeito da comida que ela fazia, que é uma delícia. Do cuidado que ela tinha com a casa, com os meninos. De todos os sacrifícios que ela fez por minha causa.
Eu nunca havia dito aquilo. Cristo, quando fala que os pobres sempre tereis com vocês, o trabalho, as contas, tudo isso nós sempre vamos ter na nossa frente. Com quem nós casamos, nós não sabemos. Eu gostaria de dizer que quando a Beth voltou para casa, nós aprendemos a grande lição da vida, que nós temos um ao outro. E a Beth tinha muita mania de limpeza, da casa brilhando, e não que a casa deixou de brilhar. Mas hoje, depois que ela voltou e nós passamos por essa experiência, se eu tenho que fazer alguma coisa na casa e ela também, e é bom sentar, comer uma pipoca, tomar um refrigerante, assistindo uma série, nós vamos fazer isso. Nós aprendemos, então, morando em Maceió, a deixar os nossos filhos na escola pela manhã cedinho e íamos para a praia juntos. Nós aproveitamos o nosso tempo enquanto nós temos um ao outro. Você vai ter paz na sua vida se seguir isso que Jesus Cristo está ensinando. Além de ter Cristo em casa, ter atenção com quem nós nos casamos. Isso é muito importante, importantíssimo. Continuando, no versículo 8, Jesus Cristo fala que Maria havia se antecipado à sua morte. Ela antecipou. E eu nunca havia entendido isso muito bem, até que eu resolvi pesquisar mais um pouquinho. E o que é interessante na história de Jesus Cristo? Vocês sabem que ele morreu numa sexta-feira, parte da tarde. Quem fazia as execuções eram os romanos e só podia ser tirado da cruz após uma ordem vindo de Roma. Então alguém correu para conseguir a ordem para retirar Jesus Cristo da cruz. Enquanto isso, conseguiram um homem chamado José de Arimateia com um túmulo para colocar Jesus Cristo dentro. Era um túmulo novo. E vocês sabem muito bem que os judeus guardam o sábado e não poderiam ter contato com o defunto no sábado, não poderia ser feito isso. Tem um monte de rituais de purificação, é uma coisa muito séria isso. Então, imediatamente eles colocaram Jesus Cristo no túmulo antes que chegasse o sábado, que é o pôr do sol da sexta-feira. E aí, então, quando foi na manhã de domingo, as mulheres vão lá todas animadas com seus perfumes, com seus ungüentos, com todas as ataduras, com tudo para lavar o corpo e deixar o corpo como tinha sido. Sempre foi feito na tradição judaica. E quando elas chegam, então, um anjo diz: o que vocês estão fazendo aqui? Aqueles que vocês procuram já ressuscitou. Se nós percebermos agora, Maria, e Jesus Cristo fala isso, havia antecipado e feito o que se faz com uma pessoa morta, com o corpo de uma pessoa morta. E Jesus Cristo, então, fala isso. Ela havia se antecipado a todos os acontecimentos, a tudo o que iria vir. Se nós queremos paz na nossa vida, precisamos nos antecipar aos problemas, antecipar as necessidades. Precisamos nos antecipar programando as nossas férias, programando a nossa aposentadoria, programando os nossos feriados. Nós precisamos nos antecipar o que faremos quando nós brigarmos, o que faremos se os nossos filhos vierem a dar problema, o que faremos na idade dos filhos ir para a missão. Isso é antecipar as coisas, o que faremos quando aposentarmos, o que vamos fazer da nossa vida. E é isso que aconteceu. E Maria se antecipou e Jesus Cristo falou isso muito bem. Ela antecipou. E como eu mencionei a minha história para vocês, só quando a Beth saiu de dentro de casa para morrer, foi que eu percebi o tanto de tempo que eu teria perdido na minha vida se eu não tivesse me casado com ela, permanecido com ela. E digo para vocês, eu não estava preparado para a morte dela, eu não tinha antecipado isso, mas estava diante de mim um dos maiores desafios da minha vida.
E já vi muitas pessoas se amargurarem, perderem os seus testemunhos com a perda de alguém. Nós precisamos nos antecipar a isso. Nós precisamos estar preparados para as batalhas da vida. Meus queridos, nós vamos ter paz quando nós nos prepararmos para as tragédias da vida, nos prepararmos para o que vem, nos prepararmos para os momentos de desafios, nos prepararmos para a nossa velhice, nos prepararmos para a saída dos nossos filhos de dentro de casa. Nós precisamos nos antecipar. Antecipar a agradar o outro, antecipar o perdão, como eu falei no início. Eu queria dizer para todos nós que muitas vezes nós temos muitas expectativas da outra pessoa. A gente espera do outro e às vezes nós não estamos fazendo o que precisa ser feito. O que eu percebo para ser como Jesus Cristo foi: eu preciso ter a humildade de reconhecer os pontos fortes da minha esposa. Eu preciso ser manso em identificar o que ela faz muito bem feito. Para que eu tenha paz e tenha um encontro com Jesus Cristo, eu preciso amadurecer o meu conhecimento da outra pessoa e saber, porque lá no início do versículo, deixe-me só localizar exatamente onde está, que eu falo com vocês. Só um segundo que eu estou só procurando. Aqui, o início do versículo 8. Eu queria dizer que Jesus Cristo diz o seguinte: esta fez o que podia. O que eu preciso compartilhar? Muitos casais não dão certo nos seus casamentos por causa das expectativas. Talvez você tenha o sonho de um homem liderando na igreja, poderosíssimo na igreja, que seja um presidente de estado, um 70, uma autoridade geral. Talvez você sonhe com uma esposa linda, deslumbrante, que fala outra língua. Talvez você tenha a expectativa que esteja sempre arrumado, cheiroso, isso, aquilo, que tenha a casa dessa e daquela forma. E não estou dizendo que essas expectativas estão equivocadas ou erradas, eu não estou dizendo. O que eu preciso dizer, que eu aprendi na vida, é que essa expectativa é sua. O que nós precisamos observar é com os olhos do Salvador. Ele diz: essa fez o que podia. Ela tinha um unguento, um frasco de unguento, era a única coisa que ela tinha, o de maior valor. Ela quebrou, ela despejou no Senhor. Ela lavou os seus pés com os seus próprios cabelos, espalhando aquele cheiro nele. Era tudo o que ela tinha. Ela não tinha levado ele para um resort, ela não tinha outra forma de banhá-lo, de cuidar dele. Era aquela, foi o melhor que foi feito. Eu queria testificar que a sua esposa faz o melhor. Eu queria testificar que o seu marido faz o melhor que se pode. E nós precisamos concentrar que as outras coisas são nossas expectativas. Não que o outro precisa ser assim a vida toda, mas existe um limite. Existe um ponto até onde a pessoa pode chegar. Existe algo da constituição da pessoa que a retém e é o melhor. E é esse melhor que essa mulher pôde fazer, era o que ela podia. O Senhor a aceita. O Senhor a aceitou. Nós teremos paz o dia que nós aprendermos a olhar como o Salvador Jesus Cristo. Ela fez o que podia. Alguns dias atrás, eu tenho uma mania, não vou revelar para vocês, mas a minha esposa virou e falou assim: depois de 27 anos com você, você não muda, né? Eu falei: pois é, se não mudou até agora, não vai mudar mais não. Eu não consigo, é algo que está fora de mim. Quando vai ver, eu deixei de fazer. E queria dizer que é o melhor que eu fiz,
que eu pude fazer. Eu não faço por maldade. É o melhor que eu pude fazer. Eu não sei arrumar uma casa maravilhosamente bem. Eu não sei cozinhar maravilhosamente bem. Eu faço o que eu posso. E minha esposa, eu também. Hoje eu consigo enxergar dessa maneira. Se você quer ter paz na sua vida, comece a observar que é o melhor que ele ou que ela pode fazer. É dessa maneira que nós encontramos a paz que vem de Cristo. Eu gostaria, baseado em antecipar, existem coisas que existe um momento e a hora certa de ser feito. Aquele dia era a hora exata da mulher banhar o Salvador Jesus Cristo com um unguento. No seu casamento, está na hora de você fazer o quê? O que você precisa fazer hoje no seu casamento? É hoje. Não tem mais tempo, porque você não sabe até quando estará contigo. Até quando? Nós não sabemos. Mas o que podemos fazer hoje? Eu gostaria de testificar que tem muito que pode ser feito. Nós só precisamos ter fé em Jesus Cristo e fazer o que Ele pediu. Perdoar, amar, bendizer, ser o primeiro, oferecer segundas oportunidades. Aquela escritura quando fala que se bater numa face oferece a outra, isso é crime. Não tem que ninguém bater na face de ninguém. O que Jesus Cristo quis ensinar sobre andar a segunda milha é: dê segundas oportunidades, dê mais uma chance, continue de novo, vá, repita. É tempo disso. É o melhor que pode ser feito por nós, darmos outras alternativas a pedido do Salvador. Muitíssimo obrigado. Se você chegou até aqui, por favor, tem de 18 a 30 anos, lance a sua frequência no curso Onde Encontrar a Paz, curso oficial do Instituto Belo Horizonte. Só tem aqui, mesmo que você não seja de Belo Horizonte e queira fazer esse curso, é só entrar em contato conosco na bio do Instagram ou procure o nosso contato. Provavelmente na descrição da onde vai estar esse áudio aqui, esse podcast, também eu acredito que vai estar o link lá para lançamento de frequência. Vai ser um prazer, uma honra ser o professor de vocês em Onde Encontrar a Paz, de aplicação à vida de casado. Muito obrigado. Jesus Cristo é o príncipe da paz e Ele é o único que pode trazer paz e nos ensinar paz no casamento. Em nome de Jesus Cristo. Amém.